Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 88. 88, grande número. Hoje é Libertadores. Que é o campeonato menor. E o maior campeonato do ano, que é a Série C. Exatamente. Pra você que acompanha a gente sabe que vocês também gostam da Série C. E a gente vai falar primeiro da Libertadores, depois da Série C aqui rapidinho. Exatamente. No grupo A, que é o grupo do Flamengo, Alcas, Nublense e Racing. O Nublense ganha de virada no último minuto do Alcas, que é o resultado foi bom pro Flamengo, inclusive, né? Até porque são dois times horrorosos. Segura o Alcas com 3 pontos, e o Nublense vai pra 3 pontos, e o Flamengo só tinha 3 pontos, né? E o Flamengo fora de casa não jogou horroroso, mais uma vez, é um time jogando sem alma, sem vontade, né? E jogou 45 minutos dos 90 com 1 a mais e não agrediu mesmo com 1 a mais. Aliás, queria destacar, Gabigol fez gol, quebrou recorde, maior tiro brasileiro, mas o que ele perde de gol já passou do limite do aceitável. Não é nem isso. E o gol que ele faz ainda foi de canela. Se tu voltar pra ver o lance... Não, ele pega de canela ele erra o chute e a bola bate na canela dele, só que vai na gaveta, né? É um gol bonito. E uma jogada ensaiada. Sim. Né? Uma jogada ensaiada do Sampaoli. Só que é o seguinte, o Flamengo continua jogando mal, entrou com 3 volantes, Pulga, Vidal e Thiago Maia. O Pulga fez um jogo interessante, inclusive, sim, né? Mas no momento que o Racing perde o jogador, o Flamengo começa a tocar uma bola na intermediária pra zaga dominar o meio campo ali, mas sem agredir de fato, tanto que ele agrediu num lance de bola parada, uma jogada ensaiada. Sim. Inclusive, queria destacar o goleiro Santos, que ele já sabe que ele não vai pegar a bola e nem pula mais, né? Quando ele sabe que não vai pegar, ele já nem... não vou pular pra quê? Não vou chegar. Só pra dar esperança pra nação? E aí só que assim... Aquela bola era indefensável. Não dava pra pegar. Mas o goleiro tem que ir. É obrigação do goleiro. E aí, assim, é nítido que o Flamengo precisa de reforços, né? Principalmente na lateral direita. E eu acho que um zagueiro, porque o Fabrício Bruno tá bem e quase ele entrega uma virada do Racing. Assim, aquela que ele toca de volta pro Santos, ele toca errado, curto, né? E o jogador que tinha acabado de entrar e finaliza na trave, né? E aí, assim, o Flamengo precisa de reforços, eu acho que precisa de meia... de um volante pegador, porque eu acho que o Thiago Maia não tá aguentando a temporada. Do meio de campo pra frente, o Flamengo tá bem, mas o sistema defensivo do Flamengo é muito frágil. O Sampaoli errou quando ele bota 2 jogadores que estão fora de ritmo total, que é Bruno Henrique e Arrascaeta. E tira o Pedro, que é o cara que pode fazer o gol. Eu entendi tirar o Pedro. Eu entendi tirar o Pedro, porque o Pedro não conseguiu criar nenhum lance pro Pedro o jogo inteiro. Então, teoricamente, ele percebeu que ele não ia conseguir criar esse lance, porque o Flamengo não tava rifando, jogando bola na área de qualquer jeito. Sim. Então ele tira o Pedro porque, teoricamente, o Gabigol ainda aparece mais pro jogo. Só que assim, o Gabigol tem feito partidas horrorosas, né? Depois de 15 jogos ele faz um gol com a bola rolando. Mas assim, é um gol aí na sorte, né? Porque ele erra o chute, a bola bate na canela dele. Gol de faro de artilheiro, né? Se ele tivesse uma fase boa, ele fala, caralho, o Gabigol bateu, né? É tipo o gol do Cano, né? O Cano dá de bico na bola pra esquerda e vai pra direita. Exatamente. E aí... depois que aí o Wesley depois é expulso no segundo tempo, onde dá o up pro Racing. E nessa falta do Wesley, que foi na entrada da área, que saiu o gol, né? Golaço, inclusive. Né? Foi um golaço. E o Racing empata o jogo. Esteve mais perto, assim, de fazer o 2x1 do que, de fato, o Flamengo fazer 2x1. O Flamengo, no segundo tempo, ele tava morno. Morno pra baixo. E aí, assim, ele estava tocando a bola, segurando como se aquele resultado fosse um resultado tranquilo pra ele segurar até o final. Era essa a impressão que dava. O Flamengo não atacou 45 minutos com um jogador a mais e você não gerar um perigo de gol é um grande problema. Sendo superior, o Racing tá mal no Campeonato Argentino. O Racing tem tradição? Tem, mas o Racing é de temporada. Tem temporadas que ele tá muito bem, tem temporadas que ele tá mal. Essa temporada ele tá mal. O Flamengo não podia ter tomado calor, né? Que ele tomou. Ele tava com 7 desfalques. Exatamente. Além de estar mal, ainda tava com o time todo... A sorte do Flamengo é que o grupo dele é muito fraco. É muito fraco esse grupo do Flamengo. E aí ele tem o Nublense agora, né? Que é os próximos jogos desse grupo, inclusive, pra fechar o grupo A. O Flamengo pegar o Nublense fora de casa lá no Chile. Sim. E o Alcas pegar o Racing. É dentro de casa, não sei. Que a nossa internet não tá colocando. Hoje não tá legal, mas assim, é Alcas e Racing o outro, né? Só para colocar como tá o grupo do Flamengo, né? O Racing tá em primeiro com 7 pontos, o Flamengo com 4 em segundo, Alcas e Nublense, né? Alcas em terceiro, Nublense em 4, os dois com 3 pontos. Exatamente. No grupo B... O grupo B, a tua profecia só não se cumpriu por causa de um jogo, mas... Na segunda rodada, né? Porque já na terceira rodada
2x2, o Inter empata. 2x2, o sonho de Mano Menezes, empatar todos os jogos possíveis. Infelizmente ele não conseguiu, porque ele já venceu um e ele tá muito triste com isso. O Internacional abre o placar, né? Abre 1x0, toma virada e aí empata. Na verdade não, ele toma um empate, faz 2x1. E aí toma um empate. E aí toma mais um empate no final, né? E aí, graças ao grupo, isso deixa ele em segundo. O Internacional é um time que... O Nacional que era o líder do grupo, né? Sim. Que pegou com 2 vitórias. O Internacional, ele tem material humano. Não é um time, oh meu Deus do céu... Mas tem material humano para estar melhor nessa Libertadores, nesse grupo. Podia ter ganhado. Os jogos que ele empatou foram empates bestas. O Nacional fica na frente. E logo atrás vem o Independente Medellín com 4 pontos. E o Metropolitanos com 0. 2 peias. 2 peias. 3 peias, na verdade, não fez 1 ponto. Então, o Internacional deve garantir essa vaga. Mas... Eu sei que pode parecer birra. Eu não vejo o Mano Menezes como um técnico para você sonhar mais alto numa Libertadores. Assim, não é nem pelo... Assim, de fato é pelo técnico, porque o Internacional tem nomes bons, né? Sim, sim. Eu vou destacar Alan Patrick, né? Tá com o Luiz Adriano lá, e tem o Arangues que tá batido, mas ainda não tá jogando, né? Bustos, excelente lateral direito, uma zaga regular, né? Com o Vitão, com o Vitão que é o que veio emprestado, né? Então, assim, material humano ele tem, porém não tem apresentado... Não tem técnico. Exatamente. Né? E aí quando a gente vai pro grupo C, grupo de Bolívar, Palmeiras, teve um resultado o Cerro Porteño. Bem surpreendente, né? O Cerro Porteño em casa, teoricamente, era o time mais cotado para vencer, mas perde pro Bolívar de 4x0, uma goleada, né? Bolívar que acaba com a goleada assumindo a liderança do grupo, né? 6 pontos, né? Pelo saldo de gols fica à frente do Palmeiras. O Palmeiras que ganha do Barcelona de Guayaquil de 2x0. Fora de casa. E assim, uma constante do Palmeiras nessa Libertadores o Palmeiras tem feito primeiros tempos ruins nessa Libertadores. Ruins mesmo, do pensar, eu acho que o Palmeiras pode perder esse jogo. E aí o Abel faz a sua mágica no vestiário no intervalo e o Palmeiras no segundo tempo é um time completamente diferente, o que tem sido suficiente. Mas eu acho que o Palmeiras tem material humano e tem material técnico, que o Abel já se provou um bom técnico, para não passar esse perrengue no primeiro tempo de todo o jogo da Libertadores. Mas é um grupo que também ainda não tá definido. Não. Porque os 2 primeiros estão com 6, que é Bolívar e Palmeiras. E o terceiro e o quarto, que é o Guayaquil e o Cerro Porteño, cada um está com 3 pontos. Exatamente. Né? Então não é um grupo que está definido, né, digamos assim. E o Palmeiras é o time mais forte desse grupo, sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma, não vai ter essa dor de cabeça para passar, não. Agora no grupo D, a gente tem um pesadelo de todo o clube sul-americano nesse momento, que é o Superflu do Diniz. Superflu do Dinizão. Dinizão. E o Fluminense aplica uma senhora goleada no River Plate, faz piada disso e toma um revés, né, do River Plate. Foi? Foi, porque ele fez piada, tipo assim, boa viagem, eu acho que alguma coisa assim, obrigado pela visita, uma coisa assim, e botou um 5 no meio da escrita. Só que aí o River Plate colocou uma imagem embaixo respondendo com 4 taças da Libertadores. O Fluminense não tem nenhum título sul-americano, mas assim, foi a primeira vez em qualquer competição da Conmebol que o River Plate toma 5 gols. E assim, o Fluminense fez parecer fácil. Não, mas essa vantagem, de fato, só aconteceu depois da expulsão do jogador do River. Sim. Mas ainda assim, 5x1 é um negócio impressionante. E eu queria destacar o passe do Ganso pro segundo gol. O segundo gol, né? Um absurdo. Passe pro Samuel Xavier cruzar pro Cano. Foi o primeiro gol do Cano também foi um gol lindíssimo, porque é um gol de centroavante. De bater no canto do goleiro, em vez de todo mundo espera o chute cruzado, ele bate no canto do goleiro no alto, assim, é muito difícil pro goleiro chegar naquela bola, porque todo goleiro já tá capengando aqui pra vir pro chute cruzado, né? Então a bola vem no alto, assim. O Armanhão... Hat-trick do Cano, Hat-trick do Cano na Libertadores. Os outros 2 do John Arias, né? Isso, aí o Fluminense é o único com 100% de aproveitamento da Libertadores, né? É o melhor time da Libertadores nesse momento. Ganha de 5x1 o River, isso tudo pra cair nas oitavas. Pro The Strongest. Acontece. Mas tá classificado, virtualmente classificado. Não, virtualmente ainda não, porque os outros podem fazer 9 pontos cada um. Não, mas virtualmente quer dizer que provavelmente ele provavelmente... Não tá matematicamente classificado. Matematicamente ele vai estar classificado se ele conseguir o empate na próxima rodada. Porque o Sport Cristal ganha do The Strongest e de 1x0. E deixa o River Plate na última colocação no grupo. Então aí é um perigo, né? E assim... O Fluminense, a gente brinca aqui, mas ele é um time que... Ok, a Libertadores só volta mês que vem, muita água pode rolar embaixo dessa ponte, mas é meio perigoso, né? A gente fica olhando... mas aí eu acho que assim, o Fluminense, ele tá bem, como é que eu posso dizer, estruturado para essa temporada. Eu acho que o Diniz manter o grupo que ele teve
No ano passado, o Carioca, e recebeu alguns reforços pontuais, né? Guga, foi quem mais chegou? Keno, né? Que assumiu vaga de titular. Teve um menino que veio, que hoje é o 12º jogador do Fluminense, que entra em todas, Lima. Aí reforçou com o Lelê, tem o John Kennedy vindo da base, ainda tem o Alan lá, Marrone contundido, enfim. O Fluminense manteve, assim... Marcelo chegando, né? O Felipe Melo recuando pra ser zagueiro, tá fazendo uma temporada boa, por mais que eu não goste dele, eu acho um jogador marginal. Mas tá numa boa temporada, de fato. E isso não pode, Lembra pode negar. Lembra um pouco quando ele entra no Palmeiras, as primeiras temporadas ele tava bem também, no final já deu uma decaída, eu acho que ele se achou de novo. Eu acho que ele tá de zagueiro, eu acho que é onde ele pode render melhor hoje, por ele não ter essa... Como é que eu posso dizer? Ele não tem mais aquele pique, né? Pra jogar de volante. Que ele sempre foi volante brigador, mas eu acho que a zaga permite a ele que ele tenha mais esse dinamismo, digamos, dentro da zaga, né? Porque a gente sabe que o trabalho de ser zagueiro, não diminuindo o zagueiro, obviamente, mas é que exige menos fisicamente que o volante, que é esse elo de ligação, mesmo com o volante ele fizesse um trabalho de ligação é pleonasmo, né? É verdade. Se é elo, é de ligação. Ele faz menos um trabalho de ligação como zaga do que como volante, mesmo ele sendo um volante muito mais brigador do que de criação de jogada. Sim, de fato, né? E aí ele ainda consegue, eu consigo dizer que ainda se destaque jogando nessa função, porém ele não tem aquelas obrigações mais de correr tanto, né? Fazer cobertura de lateral, que isso, de fato, para quem é um jogador de idade e que joga de volante, tem a necessidade de ter essas obrigações, né? Agora bora só tentar uma alternativa aqui, já que... Temos aqui o grupo E, que é o grupo do Corinthians, né? A gente tem o Argentinos Júnior como líder, depois de ter vencido o Corinthians dentro de casa. O Corinthians fica em terceiro do grupo, mas antes o Independente Del Valle ganhou de 2-0 do Liverpool, do Uruguai. Liverpool, que é o lanterna deste grupo. E assim, o Corinthians sofre pela bagunça que ele vem sendo, né, agora com o Luxemburgo. Acho que o Luxemburgo, inclusive, chegou sendo o mesmo Luxemburgo de 20 anos atrás, o que pra mim denota um problema muito grande. Eu acho que não dá pra julgar ainda. Não, mas eu não tô falando do futebol apresentado. Esse futebol apresentado não pode ser colocado na conta do Luxemburgo. Mas quando eu tô vendo as entrevistas do Luxemburgo, ele tá cometendo os mesmos erros, porque, vamos lá, qual foi o último título relevante do Luxemburgo? Não faço ideia. 2004, 2005, 2006, cara, tem quase 20 anos. E pra quem cresceu nos anos 90 vendo o Luxemburgo como técnico, eu diria que entre os que eu vi nessa faixa final dos anos 90 e início dos anos 2000, ele foi o melhor técnico brasileiro que eu vi. Mas você não pode tratar currículo como aula de história. Eu fiz um bom trabalho em 2004. Mano, 2004 tem quase 20 anos. Tem 19 anos. E eu tenho um respeito absurdo pelo Luxemburgo. Mas ele pode dar certo? Pode. Mas você não pode se basear por coisa de 20 anos atrás. Era outro mundo. Agora, cara. É nítido que a falta de treinador brasileiro atrapalha muito a construção e na verdade não é a construção, é o planejamento para uma temporada. O Corinthians se viu perdido e eu acho que ainda se encontrou perdido, por isso que foi atrás do Luxemburgo. Sim. Porque ele pensou assim, e agora o que eu faço? Mas o Corinthians tá muito perdido e o Corinthians tem um mal... E agora o que é que eu faço? Eu gosto que estou sentindo a minha força indo embora. Mas assim... Tentei te esquecer, briguei com o coração. O Corinthians, hoje, sob o comando do Duílio, ele tá vivendo uma fase de nostalgia. Ir atrás do Luxemburgo é uma nostalgia de uma época vencedora. Como foi trazendo o Paulinho, que eu não acho que esteja... sabe, fazendo um grande trabalho. Na verdade, não é que nem o Renato Augusto. Renato Augusto é o melhor jogador do Corinthians hoje, tá batido, infelizmente. Foi uma aposta de nostalgia que deu certo, porque ele é um jogador de qualidade, mas o Corinthians tá usando uma muleta com a torcida da nostalgia de tempos vitoriosos. Não à toa esse ano tá com a camisa da democracia corintiana. E eu acho que isso só te leva até um certo ponto, porque a nostalgia não vai mascarar maus resultados. E o Corinthians vem de 2 derrotas na Libertadores. Já tinha perdido em casa pro Argentino Júnior. Sim. E perdeu também pro Independente Del Valle agora de 2-1, né? Exatamente. E o Argentino Júnior, se eu não me engano, ganha ou ele empata com o Liverpool. Acho que ele empata com o Liverpool. Do Uruguai. E acaba embolando um pouco o grupo, né? Sim. Aqui, ó. Um empate.
O Argentino Júnior, deixa eu ver só quanto foi o jogo. Argentino Júnior e... Liverpool do Uruguai. Oh, meu Deus. 2-2. E aí, na próxima rodada, o Corinthians provavelmente vai pegar o Liverpool pra se recuperar, né? Fazer 3 pontos, mas o grupo do Corinthians fica como? Fica com o Argentino Júnior em primeiro com 7, Independente Del Valle com 6 em segundo, Corinthians em terceiro com 3 pontos e o Liverpool do Uruguai com apenas um pontinho lanterna, né? No grupo F, Boca Juniors continua na liderança do com grupo, 7. Né? O Boca Juniors, na verdade, ele é um elemento meio que surpresa pra gente, porque a gente falou que o Boca Juniors ia nadar de braçada. E o Boca Juniors, de fato, ele é líder com 7 pontos, o segundo colocado, que é o Deportivo Pereira, tem 4. Não se quer dizer que esteja com um time bom, né? Não, e nem nadando de braçada, porque o Boca Juniors, todo jogo tá sendo na bacia das almas. Mas assim, ele já fez 7 pontos de 9. Sim. Então, tipo, ele teoricamente tá bem, né? Tá invicto no grupo, único invicto no grupo. E a gente tinha colocado que era Boca Juniors e Colo-Colo, o Colo-Colo tá em terceiro. Mas tá disputando com o Deportivo Pereira ali, saldo de gol, né? Vai ser saldo de gol. Mas aí tem confronto direto entre os dois ainda, então essa desvantagem pode ser, essa desvantagem teoricamente que é só no saldo de gol pode ser revertida tranquilamente. Sim, porque né? o grupo F tá com Boca Juniors em primeiro com 7, Deportivo Pereira com 4 em segundo, Colo-Colo com 4 também em terceiro, e o Monagas, que a gente achava que ia ser o saco de pancada do grupo, com apenas 1 ponto em último. No grupo G, o Atlético Mineiro ganha em casa do Libertad, né? Ou Sim. é do Alianza Lima? Ele ganha do Alianza Lima. Ganha do Alianza Lima em casa, 2-0, 2 gols do Igor Gomes, por incrível que pareça. Sim. Tá aí São Paulino que não queria o Igor Gomes. Tá jogando Libertadores e fez 2 gols. Meu amigo, mas o que tem uma mágica que funciona é o jogador sai do São Paulo e joga bem. E ganha título. Exatamente. Porque o São Paulo não ganha faz tempo, né? E o Atlético Paranaense vira em cima do Libertad fora de casa. O Atlético Paranaense, que é líder desse grupo, né? A gente colocou, o Atlético Mineiro vai passar em primeiro e o Atlético Paranaense vai ter que brigar. Na verdade, eu não lembro se eu falei que primeiro, mas eu sei que falei que passava os dois Atléticos. A gente colocou o Atlético Mineiro passando em primeiro e o Paranaense em segundo, mas brigando com o Libertad. Com o Libertad, e o Libertad que é o lanterna do grupo. O Atlético Paranaense, ele tá com o mesmo número de pontos que o Atlético Mineiro, né? Pois é, mas o Atlético Paranaense, ele é um time que tá numa situação assim, não tá ruim, mas o técnico não é bem quisto, tem uma série de questões de bastidores envolvendo isso, a contratação dele, briga com diretoria, mas tá jogando organizadinho na Libertadores, acho que inclusive está priorizando a Libertadores. Quem? O Atlético Paranaense. Paranaense. O Mineiro tá numa cagada absurda do ano. Não, o Atlético Mineiro tá com dívida de mais de 1 bilhão, os patrocinadores mecenas estão pensando se ficam, se vão embora, o Kudê não quer se demitir porque ele quer esperar a janela europeia. E ele quer a multa, né? Exatamente. Então, assim, o Atlético Mineiro tá numa situação muito, muito difícil. No grupo H, que é o grupo que não interessa pra ninguém. E o grupo que é briga de faca. Porque o grupo H tem o quê? Atlético Nacional com 7 pontos, é o primeiro colocado. Olímpia vem em segundo com 5. Patronato em terceiro com 3. Que é os dois times que a gente falou que passariam, né? E o Melgar, que a gente apostou que ia ser o saco de pancadas, com apenas 1 ponto. Tá correto. E aí o Patronato em terceiro com 3 pontos apenas, né? Sim. Então, é isso. O artilheiro no momento é o jogador do Atlético Nacional, que é o Pabon, que jogou no São Paulo, inclusive. Saiu do São Paulo, artilheiro de Libertadores. Exatamente, normal. E aí a gente vai pro campeonato mais importante do ano. Que começou mal. Muito mal. A gente começa mal. Vamos falar aqui dos jogos dos times paraenses, que é o que a gente... Não, a gente vai primeiro só listar os jogos da rodada, né? São José empata com Floresta em 0-0. Deve ter sido um jogo bom. Sim, queria ter assistido em loop esse jogo. Volta Redonda perde para o PAF. O PAF é o Pouso Alegre. Pouso Alegre Futebol, não é? É isso aí. Por 1-0. O Manaus ganha do Náutico de 2-1, impressionantemente. O América de Natal perde para o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 2-1. Ipiranga que saiu da Copa do Brasil na mesma fase que o Remo, né? Exatamente. O Brusque ganha... O Náutico também, né? Que perdeu pro Cruzeiro. Exatamente. O Náutico ganha do Amazonas por 1-0. Paysandu ganha da Aparecidense por 2-1. O Brusque. O Brusque ganha de 1-0. Sabe quem tá no Amazonas? Sassalotelli. Meu Deus. E o Paysandu ganha do Aparecidense por 2-1 dentro de casa, na Curuzu, num jogo bem horrível. O jogo do Paysandu foi ruim, mas só não foi pior que o do Remo. Não, o do Remo foi muito pior. Mas o Paysandu ganha dentro de casa, o que assim, se jogar mal e ganhar dentro de casa é importante. Eu vou te falar o seguinte, o importante na Série C é você pontuar todas as rodadas que você puder. Mas é isso que eu tô falando, jogou mal e ganhou, foda-se. Fez 3 pontos, mas assim, o Aparecidense foi assaltado. Tu viu o pênalti como foi marcado? Vi.
O cara literalmente pulou, fez um carrinho pra interceptar a bola bate na coxa dele. É literalmente na coxa, não bateu na coxa, bateu na mão, não bateu na mão, foi pra coxa. Ela bateu na coxa e saiu, o juiz marcou o pênalti. E aí dentro de casa, o Paysandu faz valer sua vantagem sim. A galera fica um pouco brava com a gente, mas o Paysandu se mostra ainda, e não deveria, um time desorganizado. Ok, trocou de técnico agora. Mas o Marquinhos Santos já deu entrevista dizendo que vem buscar o título. Talvez seja uma ambição um pouco grande. Assim, se o Marquinhos Santos ganhar esse título da Série C com o Paysandu, você pode muito bem mandar fazer uma estátua e chamar ele pra seleção brasileira. Sim. Porque ele é um treinador de verdade. Assim, o Paysandu com esse elenco que ele tá. Se não contratar uns 5, 6 jogadores, ele não disputa o título da Série C. Eu concordo. Mas se o Marquinhos fizer esse time hoje, pode ganhar botar uma Série C, na frente do Diniz. pode botar aí na seleção brasileira. E aí garante os 3 pontos. O Paysandu fica empatado em segundo lugar, né? Tem um monte de empate aí, Tem né? 4 times empatados na segunda colocação, saldo de gols e tudo mais. Tá 4 não, 1000. Aqui, ó. Não, mas até o Pouso Alegre foi que ganhou, olha. Pois é, mas tá aqui em saldo de empate, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 times empatados em segundo colocado. 4 times ganhando 2-1. Exatamente. Aí a gente tem o CSA perdendo confiança dentro de casa por 1-0. Botafogo da Paraíba ganhando do Operário por 2-1 dentro de casa. São Bernardo ganhou de 3-1 do Remo. Que jogo horroroso. Altos do Piauí ficou no 0-0 com o Figueirense. Remo que é o lanterna no momento. Sim. Porque a gente precisa disso, né? Foi, na verdade, o único time que teve uma derrota com mais de um gol de diferença. Porque a Série C é o seguinte: são 3 placares possíveis normalmente no jogo da Série C: 0-0, 1-1 ou 2-1 para qualquer time. Sim. Passou disso, não é Série C, tá alguma coisa errada. Que foi no jogo do Remo. Exatamente, tinha que ser com o Remo. É. O Remo jogou mal, mas assim, o Remo, a gente fala, ele tá mais organizado. Só que existe um grande problema que é... Não sabe jogar fora de casa. Não sabe jogar fora de casa, e o Remo, quando fica afoito, a organização vai embora. O que a gente percebeu é que o Remo, ele não consegue... Como é que eu posso dizer? E não consegue fazer o seu jogo quando ele sai perdendo. Sim. Parece que o Remo... E isso é um mal que já vem de muito tempo, não é de agora não. A gente sabe que sob pressão o Remo normalmente não consegue desenvolver. E esse time do Marcelo Cabo já demonstrou isso também, né? Os últimos anos... próprio Paraense, né? No próprio Paraense, Copa do Brasil, Sim. né? Contra o Corinthians. Então é um time que não sabe jogar em desvantagem no placar, né? E assim, eu até queria ver, mas queria que isso tivesse acontecido no Paraense, né? Sim. Porque a gente viu de fato, né? Quando o Paysandu fez na verdade, o Remo... Com o Caeté ele sai atrás, mas é outro, assim... Mas é o Caeté, né? Então, é outro nível. Eu acho que o Remo não pode... Nunca, nem o Paysandu, nem o Remo pode se nivelar pelo Paraense. Mas o Remo, ele tem que rever essa questão, que ele fica afoito, ele vai acordar só no segundo tempo, primeiro tempo muito horrível do Remo. Só que se o time tem um pouquinho mais de qualidade, o São Bernardo joga o Campeonato Paulista, ele domina o jogo do Remo. E o Remo a gente fala aqui, o cara, você fala que eu acho o Remo ainda um time mais organizado. Só que de organizado não adianta se não se tiver você não Exato. Na Série C, meu irmão, o jogo foi horroroso, que nem o Paysandu, mas ganhou. É o que importa. E isso que o Remo tem que ter em mente. Tem que parar de ficar, tem que dar chutão pra frente? Pode dar chutão pra frente. A questão é 3 pontos. Você não tem elenco pra jogar bonito sempre, ou pra jogar organizado, você tem que jogar com as ferramentas que você tem. E eu acho que o Remo hoje tá confundindo o futebol organizado que ele apresentou com necessariamente qualidade técnica. A Série C é outra competição, é outro patamar, entendeu? Uhum. Então ele tem que se adaptar a isso. Não dá pra nivelar a Série C com o Paraense, né? Não, jamais. E os próximos jogos, assim, pra gente finalizar o vídeo de hoje, né? Esses jogos provavelmente a gente vai comentar na segunda-feira, né? Exatamente. E o jogo da segunda-feira do Paysandu é 8 da noite, então provavelmente o vídeo só sai na terça-feira. Exatamente, porque domingo o Remo pega o Botafogo da Paraíba dentro de casa, no Mangueirão. E o jogo vai ser no Mangueirão, Vai ser no Mangueirão. E o Paysandu vai jogar com o Figueirense fora de casa, lá no sul do país. Orlando Scarpelli. E é um jogo duro. Figueirense dentro de casa geralmente é forte. Mas o Figueirense eu acho que ele já não é mais o mesmo, tem muitos anos. Não, né? já foi. Já foi um time de Série A, né? Mas eu acho que jogar fora de casa, jogar no sul do país realmente é complicado, a arbitragem não ajuda. Mas é isso, né? É isso, né? Eu acho que o que fica de lição pro Remo, de fato, é que ele tem que tentar jogar da mesma forma dentro e fora de casa. Sim. Né? Sempre buscar a bola, ficar com a bola, que foi o futebol que o Remo
até aqui desenvolveu e que foi destacado, né, nesse início de temporada, tantas vezes aqui pela gente como pela mídia tradicional, Sim, né, nos sim. jornais, né, televisão. Então eu acho que esse é hoje o grande a chavinha que o Remo tem que virar. Sim. Começou a Série C, são só 19 jogos, né? Não tem ida e volta, são 19 jogos, os 8 primeiros se classificam para um outro mata-mata. Que aí vira outra competição que também. vira outra competição. Então o ideal é sempre o Remo estar ali entre os 8, né? Mas se puder ficar lá em cima para que... Mas não se enganando, achando que isso garante alguma coisa. Porque a única coisa que define de 1 a 8 é quem vai pegar quem na chave, né? Mas assim... Vira outro campeonato. Essa Série C, ela tem times muito melhores do que a Série C do ano passado, então vai ser uma Série C bem mais difícil. Com certeza. E lembrando que a gente está em todos os agregadores de podcast, não só aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo. Então deixa aquele like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou, rapaziada!